Senta aqui comigo, porque hoje a mesa está posta para mais uma conversa, daquelas que tocam o coração e que nos lembram que a fé também se vive nos intervalos entre a promessa e o cumprimento. Esse é o Na Mesa com Elas, o encontro de alma para alma, onde histórias antigas se tornam respostas novas. E eu sou Érica Dias e te convido para mais um café à Mesa da Graça. Hoje me sento à mesa com uma mulher que conheceu o poder de uma promessa e o peso dela. Uma mulher que recebeu a visita de um anjo e a promessa de um filho que seria libertador de Israel. Ela não tem o seu nome revelado na Bíblia, mas a sua fé ecoa até os dias de hoje. Ela era estéril, mas Deus a escolheu para gerar alguém que libertaria a nação. O anjo a visitou com uma palavra de vida e ela acreditou, sem questionar sua limitação, sem duvidar da sua capacidade. Ela não olhou para a esterilidade, olhou para a promessa. E quando Deus fala, até um ventre seco floresce. Ela é a mãe de Sansão. A sua vida nos ensina sobre fé inabalável e o preço da maternidade profética. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui. Sobre o que você disse ao me apresentar, exatamente, a graça de Deus nos sustenta. O meu coração se alegrou na promessa, mas se partiu nas escolhas. O que desejo é que as ouvintes aprendam a honrar o voto e a entender que o chamado é maior que a dor. Quando o anjo te apareceu e anunciou que você teria um filho, o que passou pelo seu coração? Você pode contar pra gente? Foi um misto de espanto e reverência. Eu não esperava mais nada. Já tinha aceitado o silêncio do ventre. Mas quando o anjo falou, algo em mim reacendeu. A fé adormecida despertou. E eu acreditei, sem olhar para as minhas impossibilidades. A senhora vivia a dor da esterilidade. Mas quando o anjo do Senhor aparece, a senhora corre para contar para o seu marido, Manoá, sobre o filho. A Bíblia conta que a senhora sequer menciona a dificuldade de engravidar. O que te fez focar apenas na promessa e ignorar a sua mazela? O anjo me trouxe a palavra de Deus. Naquele momento, a minha condição humana, a esterilidade, se tornou irrelevante. Eu não via a barriga vazia. Eu vi a fidelidade dele. A voz de Deus é tão poderosa que ela silencia nossas fraquezas. Eu não contemplei a minha mazela, eu contemplei o poder da promessa. E que promessa! E essa promessa veio com um preço alto, que era o voto de Nazireu. O menino não poderia beber vinho, tocar em morto e cortar o cabelo. A senhora aceitou de imediato essa responsabilidade sem questionar aquilo que esse sacrifício te exigiria? A alegria do milagre nos faz aceitar o sacrifício com fervor. Eu entendi que o privilégio do chamado exige uma vida separada. O meu foco não estava nas restrições, mas no propósito. Ele seria o libertador de Israel. Eu não vi o preço, eu vi o destino que o Senhor havia traçado para o meu filho. Sim, e você falou apenas da promessa. Você não mencionou sua dor. Você não falou da esterilidade, você não pensou no preço que pagaria. Isso mesmo, porque a fé escolhe focar no que Deus disse, não no que o tempo mostrou. Eu não queria lamentar, queria celebrar. A promessa era maior do que a dor que vivi, e eu sabia, se Deus falou, Ele mesmo cuidaria dos detalhes. Seu marido, Manoá, ele não viu o anjo. E a Bíblia diz que ele pediu que ele voltasse para explicar o voto novamente. Essa dúvida dele te incomodou? Manoá era cauteloso. Eu era movida pela fé. Fui eu que vi o anjo primeiro. Eu tinha certeza da revelação. Quando o anjo voltou, Manoá perguntou: como devemos tratar o menino? Eu senti que Deus estava nos ensinando
que a maternidade é uma vigilância constante. Não basta ter o filho, é preciso cuidar do propósito que ele carrega. E a senhora criou o menino e o Espírito Santo começou a movê-lo. Nos conta como foi criar um filho com uma força incomum e um chamado tão grande. Foi uma mistura de orgulho e temor. Eu ensinei sobre o voto, sobre a separação. Eu tentei ser o alicerce da fé para ele. Mas o grande desafio é que a obediência, ela é individual. A mãe pode ensinar, mas a escolha de honrar o voto é sempre do filho. Como mãe, eu fico imaginando que você recebeu instruções específicas sobre como cuidar desse filho, o que comer, o que beber, o voto de Nazireu. Foi difícil obedecer a tudo isso? Sim, foi um preço alto, mas toda promessa exige renúncia. Eu sabia que aquele menino não era apenas meu, ele era de Deus. Cuidar dele era parte da minha missão. E quando Sansão cresceu, nós sabemos que ele fez escolhas que te feriram. Como foi para você como mãe? Eu sofri, chorei, doeu muito. Eu vi o potencial e o propósito, mas eu também vi o desvio. Sabe, Érica, mesmo assim, eu nunca deixei de acreditar que Deus terminaria o que começou. E no fim, ele cumpriu. Mesmo entre ruínas, Sansão voltou a clamar e Deus o ouviu. Sansão começou a tomar decisões questionáveis, como casar-se com filisteias e quebrar o voto. Depois veio Dalila, que inclusive estava conosco na última semana. Como uma mãe que dedicou sua vida ao voto de Deus lida com o filho que conscientemente destrói esse chamado? É a dor mais cortante que o pai e uma mãe pode ter. Ver o filho escolher o caminho da destruição quando conhece o caminho da salvação. Eu vi o propósito sendo desperdiçado por luxúria e teimosia. O cabelo era o sinal, o coração era o problema. Não sofri pela minha dor, mas pelo desperdício de um chamado profético que custou um milagre para nascer. Meu coração foi rasgado a cada má escolha dele. Eu imagino como deve ter sido difícil. E Sansão morre, cego e humilhado, mas resgata o seu propósito na morte. Qual a lição que a senhora tira dessa tragédia? A mãe pode ser culpada pelas escolhas do filho? Eu fiz tudo o que o anjo me ordenou. Não sou culpada pelas escolhas dele. A lição é que o livre-arbítrio é sagrado e perigoso. Podemos orar, ensinar, dedicar, mas no final, a salvação e o propósito dependem da obediência pessoal. O conforto é saber que, mesmo na morte e no fracasso humano, Deus resgata o propósito final. A fé verdadeira não finge que não dói, mas escolhe continuar confiando. E você obedeceu sem entender tudo, confiou sem ver os resultados imediatos e amou, mesmo quando o caminho se desviou. Toda promessa de Deus vem acompanhada de responsabilidade e de graça para cumpri-la. Amém. Antes de encerrarmos a nossa conversa, eu gostaria de orar com você e com todas as nossas ouvintes, para que o Espírito Santo cele em nosso coração cada palavra dita hoje. Sim, a minha oração é por toda mãe que nos ouve. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos e a orar comigo. Senhor, dá-nos o coração dessa mulher, que confia sem duvidar, que obedece sem murmurar e que ama sem desistir. Ensina-nos a focar na promessa e não nas nossas limitações. E quando parecer que as coisas fugiram do controle, lembra-nos que Tu ainda estás no comando. Amém. 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 Minha amiga, obrigada por me ensinar que fé é mais do que receber, é sustentar o que se recebe com fidelidade. E por me lembrar que promessas exigem entrega, vigilância e oração constante. E mesmo quando tudo parece se perder, Deus ainda sabe redimir histórias. Hoje você nos ensinou que nenhuma dor é em vão
quando ela nasce de uma promessa. Eu fico feliz em poder contar o meu testemunho. Obrigada e até a próxima. Eu é quem agradeço. E assim, concluímos nossa conversa com a mãe de Sansão. Que essa mesa nos provoque a tratar o que Deus nos entrega como propósito, não apenas como responsabilidade. Porque quando uma mulher entende que está gerando algo de Deus, ela educa não apenas um filho, mas um futuro. Eu sou Érica Dias e esse foi Na Mesa com Elas. Que a graça que te alcançou hoje continue te conduzindo até a próxima mesa. Na Mesa com Elas. Histórias de mulheres, encontros com a graça.